eu quero saber mais, saber tudo. A história de Stephen Hawking, ela é muitas vezes contada pelo prisma das suas limitações físicas. Mas a narrativa de verdade, aquela que realmente importa, é a de uma mente que viajou até as origens do tempo e provou que o intelecto humano, ele não reconhece barreiras. E essa citação do próprio Hawking já nos coloca na perspectiva certa. Sabe, essa não é uma história sobre superar uma doença. É sobre como uma mente focada, com uma curiosidade imensa e muita persistência, conseguiu redefinir o nosso jeito de entender o universo. É curioso pensar que ele nasceu exatamente 300 anos após a morte de Galileu. A jornada de Stephen Hawking parece que já estava marcada desde o início por uma curiosidade fundamental sobre o cosmos. Antes de qualquer diagnóstico, a pergunta que o movia era simples, mas ao mesmo tempo profunda. De onde a gente veio? E então, em 1963, com apenas 21 anos, veio o ponto de virada. O diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA, e um prognóstico inicial que dava a ele apenas 2 anos de vida. Um momento que tinha tudo para ser um ponto final, mas que se tornou um ponto de partida. E aqui está o ponto-chave de tudo. Não foi o diagnóstico que definiu o trabalho dele, mas sim a decisão de continuar. O relacionamento com Jane Wilde deu a ele, nas palavras do próprio Hawking, algo pelo que viver. Foi a partir dessa escolha consciente que a sua obra mais impactante começou a tomar forma. Olha só, o diagnóstico veio em 63. Mas foi em 1974, mais de uma década depois, que ele propôs uma de suas teorias mais revolucionárias. O trabalho intelectual não só continuou, como acelerou. E isso nos leva direto para suas maiores contribuições científicas. A questão é fascinante. Como é que uma mente, operando com ferramentas físicas cada vez mais limitadas, conseguiu expandir as fronteiras do nosso conhecimento sobre o universo? O primeiro grande insight veio em 1971. A ideia de que a área de um buraco negro nunca diminui, isso era estranhamente parecido com a segunda lei da termodinâmica, aquela que diz que a entropia, ou seja, a desordem de um sistema, sempre aumenta. E por que isso importa tanto? Porque foi a primeira pista de que buracos negros e termodinâmica poderiam de alguma forma estar conectados. Para tentar resolver essa tensão, em 1974, Hawking fez algo genial. Ele uniu a mecânica dos buracos negros com a teoria quântica. E a conclusão foi chocante. Buracos negros não são eternos. Eles vazam radiação e com o tempo podem evaporar completamente. Essa descoberta, a radiação de Hawking, mudou o jogo. Só que essa descoberta criou um problema ainda maior, o paradoxo da informação. De um lado, a relatividade geral dizia que a informação que entra no buraco negro desaparece para sempre. Do outro, a mecânica quântica, uma lei igualmente fundamental da física, diz que a informação nunca pode ser destruída. As duas teorias mais importantes da física estavam em conflito direto. Hawking trabalhou até o fim da vida para resolver esse paradoxo. A proposta final dele sugere que a informação não se perde, mas fica codificada em cabelos macios, que são perturbações muito sutis no horizonte de eventos. Isso mostra um engajamento intelectual que simplesmente nunca parou. Em 1985, outro momento crítico. Uma traqueostomia de emergência salvou a vida dele, mas tirou sua capacidade de falar. A ameaça não era só o silêncio físico, era o silêncio intelectual. Nessas palavras dele, a gente vê uma mudança de perspectiva crucial. A tecnologia não era uma muleta, era uma ferramenta de libertação. Ela se tornou a ponte entre a mente dele e o mundo, uma verdadeira extensão da sua consciência. Pensem só no tamanho do desafio. Comunicar equações complexas sobre a origem do universo a uma velocidade de 1 a 2 palavras por minuto. Isso exige um nível de foco e clareza mental que é, sinceramente, difícil de imaginar. E a tecnologia evoluiu com ele. Do simples interruptor de mão, para o sensor na bochecha e, finalmente, para o sistema da Intel com digitação preditiva. Essa não é só uma história de superação. É uma das primeiras e mais profundas simbioses entre a mente humana e a máquina. O impacto de Hawking vai muito além da ciência. Ele deixou ondulações permanentes, não apenas no tecido do espaço-tempo, mas também no nosso imaginário cultural. Essa famosa aposta científica revela muito do lado humano dele. Ele apostou contra a existência de buracos negros como uma espécie de apólice de seguro. Se ele estivesse errado, boa parte da pesquisa dele estaria incorreta, mas, pelo menos, ele ganharia a aposta.
Isso mostra bem a natureza do debate científico. É rigoroso, mas sempre com espaço para o bom humor. E este é, talvez, o ponto mais poderoso de todos. Em 1971, ele propôs o Teorema da Área. 50 anos depois, em 2021, a análise das ondas gravitacionais detectadas pelo LIGO confirmou a teoria dele. Um trabalho puramente teórico, feito com mente e papel, foi comprovado pela observação direta do cosmos meio século depois. Incrível! E ele também se tornou um ícone improvável da cultura pop. Ao aparecer em programas como Star Trek e Os Simpsons, ele não estava só se divertindo, ele estava tornando a ciência acessível, inspiradora para milhões de pessoas e defendendo o conhecimento como um bem fundamental da nossa civilização. No fim, a história de Stephen Hawking nos deixa com uma pergunta. Não sobre superar adversidades, mas sobre a natureza do nosso próprio potencial. Se uma mente, operando através de um único músculo da bochecha, pode desvendar os segredos do universo, o que, então, define os nossos verdadeiros limites? A resposta parece não estar nas nossas circunstâncias, mas sim na nossa decisão de continuar questionando. Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo, descobrir o mundo, sair desse escudo. Cada clique é um passo rumo ao saber. Aprenda tudo, story. Deixe seu like, like, like. Deixa aí. Não para, balança.